pra mim, quem trabalha no lugar de dor e de sofrimento, que não é aquilo que eu quero fazer pra minha vida, que eu trabalho ali no sofrimento, não é algo que me dá prazer. Esse dinheiro vem de uma raiz de dor, ele não vai ficar. Mas eu trabalho pra viver. Nádia, é só isso que eu tenho. Eu trabalho pra minha subsistência. Ok, esse dinheiro ele não vai prosperar, ele vai pagar tuas contas e ele vai embora. Então você não está vivendo, você não está usufruindo, você está sobrevivendo. Eu comecei a entender que eu preciso ter firme na minha cabeça quais são os meus valores de vida para entender. O meu trabalho, a forma como eu gero dinheiro, está alinhado a esse valor ou não? Porque se ele não está alinhado, o dinheiro ele não fica. Porque o dinheiro ele não leva desaforo. E é muito importante eu dizer que mulheres adultas que geram dinheiro e gerenciam esse dinheiro. A criança não faz isso. Quem ganha dinheiro é criança. Então, enquanto eu, mulher adulta, não vou fazer só aquilo que eu gosto, né? Eu também vou fazer aquelas coisas que não são tão gostosinhas de fazer, porque eu sei que é preciso fazer. Olá, poderosa! No episódio de hoje vamos falar sobre dinheiro, mas não do jeito tradicional. A nossa convidada é Nádia Prado. Ela é bióloga de formação e especialista em finanças da nova era. Ela é CEO da Plante Sua Mente. Ela conecta educação financeira a uma visão mais consciente e transformadora. Com o seu método autoral, já impactou mais de 300 mulheres, ajudando cada uma a ressignificar a sua relação com o dinheiro e a construir uma vida financeira próspera e alinhada com a sua essência. Vem com a gente para essa conversa poderosa e aproveita, já vai compartilhando aí esse link com as amigas, porque hoje tem uma conversa muito interessante aqui para todas nós mulheres. Seja muito bem-vinda, Nádia Prado. É com muita alegria, satisfação que a gente te recebe aqui no Elas Têm Poder. A primeira mulher que vem falar sobre finanças, né? Sobre dinheiro. Adoro. Sobre algo que é muito importante e que nós, mulheres, ainda temos algumas travas, não é isso? Sim. Então, eu queria já te dar as boas-vindas e te perguntar por que você resolveu, né, trabalhar dessa forma, enfim, por que trabalhar com finanças para você hoje é algo tão, assim, especial. Tá. Primeiramente, obrigada pelo convite. É uma alegria muito grande começar o mês de março, né, que é um mês considerado da mulher, aqui gravando esse podcast, falando um pouco sobre dinheiro, sobre energia feminina, sobre prosperidade. Realmente, o dinheiro, para mim, ele é uma ferramenta de autoconhecimento. E eu trabalho, na verdade, a relação com o dinheiro. Então, como que eu comecei meu trabalho, né? Eu vim do endividamento muito alto, de mais de 100 mil reais. E esse endividamento era algo que vinha e voltava, vinha e voltava. Inclusive, a minha maior dívida veio do meu primeiro negócio que eu montei, que foi um negócio de semijoias, que eu estava numa tentativa de fazer renda extra. E aí até falo aqui, né, que não é só fazer mais dinheiro, precisa realmente saber como gerenciar esse dinheiro e entender por que você está fazendo esse dinheiro, né? Tem esse ponto também importante de entender. Uma vez eu até lembrei agora você falando de uma amiga que ela disse que ela tinha facilidade em fazer dinheiro. Tipo, ela vendia, ela criava as coisas, mas do jeito que o dinheiro entrava, o dinheiro também saía. Ela não conseguia acumular dinheiro, multiplicar o dinheiro, né? E esse é um ponto que eu escuto muito, muito, muito mesmo. Tem várias pessoas que eu atendo e que vêm com essa mesma dor. O meu problema não é fazer dinheiro, Nádia. O meu problema é o dinheiro ficar comigo. Toda vez que eu vou começar a minha reserva financeira, aparece um imprevisto e o dinheiro vai embora. Ou é o carro que quebra, o menino que adoece, a televisão que quebrou, o celular quebrou, acontece alguma coisa. E aí a gente entra realmente na energia do dinheiro. Nós aprendemos sobre o dinheiro de uma forma muito errada. E aí foi exatamente nesse movimento meu que eu fui entender desse meu endividamento, que ia e voltava, eu não entendi. Eu digo, gente, eu faço tanto dinheiro. Chegou um momento da minha vida que eu tinha 4 fontes de renda diferentes, fazia bastante dinheiro e eu não entendia. Era exatamente nesse lugar. Por que o dinheiro não fica comigo, né? Porque sempre tem alguma questão, porque eu sempre tenho que estar me endividando. E aí, eu comecei a estudar. Eu estudo finanças desde 2017. Então, não é porque eu não sabia gerenciar o dinheiro, o que fazer com o dinheiro, entende? Mas tem algo ali mais profundo que eu não conseguia ainda entender a dinâmica do dinheiro naquela época.
E aí eu cometi essa série de erros, me endividei. Nessa época você trabalhava CLT? CLT, sim. Eu tinha um emprego, né, de carteira assinada. Eu tinha, que a minha maior renda vinha de comissão. Eu tinha uma empresa de pães de queijo com a minha irmã, que foi a empresa que eu abri na pandemia, né? Que como a minha renda maior vinha de comissão e o negócio parou, né? Por conta da pandemia, aí o que o pessoal não parou de comer? Né? Ou parou de fazer, comprar comida. Então, a gente resolveu abrir um negócio de pão de queijo. E aí, também eu prestava serviço para uma outra empresa e já estava começando ali com o Plante Somente. E aí eu percebi nesse movimento todo que não adiantava estar fazendo só mais dinheiro, né? Que eu tinha que entender qual era a dinâmica, que tinha algo mais profundo, mais interno. E foi quando eu realmente virou a ficha no sentido de que era preciso primeiro eu entender quem eu sou para depois eu pensar em ter. Inclusive, esse é o nome da minha principal vivência hoje, que é a vivência ser antes de ter, que é exatamente esse movimento que a gente para olhar, né? Quem eu verdadeiramente sou. E a partir dessa perspectiva, a gente consegue entender quais são os meus padrões em relação ao dinheiro. Mas como foi que isso surgiu para ti? Tipo, alguém, sei lá, tu viu falar de algum curso, alguma coisa, para despertar que essa questão do dinheiro, ela era emocional? Sim. Porque, às vezes, quando a gente fala em dinheiro, em finanças, em aplicação, né? Que a gente vê muito... Você acha que é algo totalmente racional? Racional. Inclusive, eu ouvi, né, outro dia, conversando até com a Juliana Fiuza. E aí, ela trouxe para mim esse ponto. Porque o dinheiro é muito masculino. E quando ela trouxe isso, aí eu fiquei assim, sabe? Não, o dinheiro é feminino. Porque o dinheiro é totalmente emocional, né? E quando a gente fala das emoções em si, vem mais essa energia introspectiva, de intuição. E aí é onde entra a energia feminina aqui. Na verdade, a gente precisa aprender a equilibrar as duas energias, né? A masculina e a feminina. Porque, assim, quando a gente vai olhar para o dinheiro, também tem aquela análise de dados, análise de número. Como que eu escolho um ativo para eu investir? Quais são... Aquela parte mais objetiva em si. Sim. Mas, por exemplo, eu invisto, ok. Mas será que eu tenho aquela estrutura emocional para manter o dinheiro dentro do investimento? Principalmente se for um investimento de risco? Eu estou sabendo realmente lidar... com o meu emocional, por exemplo, dentro de uma situação desafiadora da minha casa, que aí eu vou precisar usar a reserva. Eu já atendi pessoas que têm a reserva e preferiram fazer um empréstimo do que usar a reserva. Já atendi pessoas assim. Então, entra muito nessa perspectiva da psicologia do dinheiro em si, né? Como que eu vou realmente lidar com esse dinheiro? Então, o que aconteceu comigo? Quando eu vim desse movimento, eu digo que tem alguma coisa errada aqui e tal. E aí veio tudo assim meio junto assim da questão da pandemia, no começo dela, que veio todo esse movimento para mim, que veio mais de introspecção, acredito que aconteceu com muita gente. Sim, todo mundo ficou meio mexido, né? Isso. E aí eu sentia no meu coração que eu tinha que fazer alguma coisa, algum trabalho, eu não tinha entendido ainda o que seria. E aí eu comecei um processo de coach na época, foi até com a Jaciara Mendes, né, que já teve até por aqui também, uma querida. Sim. E dentro do que é das dinâmicas que a gente foi trabalhando, aí chegou para mim 2 pontos, que era para eu ensinar, eu tinha que ensinar pessoas. E eu disse, e eu vou ensinar o quê? E aí, dentro do que a gente foi conversando, aí tinha sempre essa questão do dinheiro, porque eu não estava me relacionando bem com o dinheiro, porém, eu tinha um entendimento do que fazer com o dinheiro. Então, era realmente algo mais terapêutico mesmo. E aí, nessa conversa com ela, que chegou esse entendimento. Então eu preciso olhar para esse outro lado do dinheiro. E aí foi quando realmente eu aprofundei meu estudo, não só dessa parte mais superficial, sabe? Mas de entender realmente como que é a energia do dinheiro e como que ela funciona. Então, eu fui aprofundar isso. Então, hoje eu tenho trabalho com a terapia Theta Healing, que é o que eu atendo muito, inclusive dentro das mentorias, dentro das vivências que eu faço. Porque foi quando eu entendi também que o Theta Healing, ele trabalha de uma forma mais profunda no nosso sistema de crenças. Então, eu fui entendendo que dentro dessa construção, principalmente naquela nossa primeira infância, tudo que a gente ouve, não só o que a gente ouve, mas o que a gente vê do ambiente. Se é um ambiente que foi de escassez, e não só escassez de faltar, tá, gente? Porque tem muitas mulheres
que tiveram aquela vida. Eu tenho uma família que tem ali uma estrutura financeira boa, mas de alguma forma eles não sabiam usufruir do dinheiro de forma correta. Sempre tinha que estar guardando, não, porque tem que guardar. Então, ali também é uma vida de escassez, né? Então, às vezes a pessoa não escuta, mas ela vê. E eu falo, né, que as crianças, principalmente, elas captam mais pelo exemplo do que pela fala. Sim. E às vezes você não ouviu, mas viveu naquele ambiente, você traz aquilo para a sua vida adulta. E aí vai construindo, né? Quando a gente pergunta quem você inclusive, é a primeira pergunta que quando a pessoa entra no processo de mentoria comigo, é a primeira pergunta que eu faço. Quem você é? Geralmente a pessoa vai responder. Eu sou a fulana, sou mãe do cicrano, ou eu sou esposa do belcrano, ou eu sou psicóloga, ou eu sou terapeuta, ou eu faço isso, eu faço aquilo. Mas ela dificilmente vai dizer quem ela verdadeiramente é. Eu tive dificuldade também quando eu me deparei com isso, quando eu fui entender quem é a Nádja em essência, né? E aí, quando eu fui me reconectar com os meus valores de vida, que hoje eu tenho eles, assim, muito claros para mim, que é família, espiritualidade e liberdade, esses 3 valores de vida, eles pautam absolutamente tudo que eu faço. Então, eu comecei a entender que eu preciso ter firme na minha cabeça quais são os meus valores de vida para entender. O meu trabalho, a forma como eu gero dinheiro, está alinhado a esse valor ou não? Porque se ele não está alinhado, o dinheiro ele não fica. Porque o dinheiro ele não leva desaforo. Então, se o seu dinheiro ele vem numa raiz de dor, de sofrimento, eu até brinco às vezes que o dinheiro ele é como se fosse um relacionamento amoroso, sabe? Ninguém vai dizer assim pro seu marido, pro seu companheiro, assim, fulano, eu não gosto de ti, mas eu tô contigo porque eu preciso de ti. Ninguém vai dizer, porque se você for falar, a pessoa vai embora, te abandona e tal. Com o dinheiro é isso, a gente sempre tá falando. Eu não gosto do dinheiro, mas eu preciso dele. Esse dinheiro, ele não vai ficar. É aquilo até que a gente aprende, né? Que é feio falar de dinheiro. Sim. Principalmente mulher, né? Mulher tem... Eu vejo que, às vezes, a mulher... A gente observando nas conversas, parece que é mais ainda essa questão do dinheiro. E enfim, nos teus atendimentos com essas mulheres, qual o padrão mais, vamos dizer, mais comum, né? O que mais trava essas mulheres nessa relação de fazer dinheiro ou de multiplicar dinheiro, essas crenças e tal? O que é mais comum de tu ouvir dessas mentoradas aí que chegam para ti? Olhar para o dinheiro. É extremamente desafiador olhar para o dinheiro. Por quê? Vem alguns movimentos. Se é uma mulher que ela é endividada, que ela tem dívidas, então, para ela é muito difícil ela parar para olhar o que ela fez com o dinheiro que não foi legal, né? Então, tem cliente minha que quando vai preencher a planilha para colocar as informações financeiras, para eu poder fazer essa primeira análise, ela... dá piriri, passa mal, fica com suadeira. Tem mulheres que têm enxaqueca, tem mulher que fica procrastinando. Tem mulheres que fecham a mentoria comigo e aí um mês depois eu tô lá ligando. Aí, o que foi que aconteceu? Você ainda não me mandou o material, o que tá vendo? Precisa de ajuda e tal. Porque é realmente muito desafiador olhar. E aí eu entendo também que vai ter várias dinâmicas. Porque quando eu boto o olhar para o dinheiro, ele fala diretamente da forma como eu olho para mim. Então, muitas vezes, é desafiador eu olhar para mim, olhar para as minhas sombras, olhar para o que eu tenho ali, que eu não concordo, que eu não aceito que eu tenho esse lado, percebe? Mas que ele está ali. Enquanto eu não olho para ele, ele domina minhas ações. Acontece o mesmo movimento com o dinheiro. Então, eu não consigo olhar porque, às vezes, tem alguma questão minha mesmo e aquilo me dá esse bloqueio. E aí, isso vem demais, demais. Então, aí a gente vai usar uma estratégia ali, né, por trás. Então, às vezes eu digo, vamos ritualizar esse momento, vamos deixar esse momento mais gostoso. Qual a música que você gosta? Coloca essa música. Bebe um vinho, toma uma cervejinha. Não bebe, toma um suco, um chá, um café, algo que você goste, para deixar esse momento mais gostoso. Deixa o celular em outro cômodo, porque às vezes você tá ali, se distrai e ali acaba... deixando de lado para fazer o que precisa ser feito, né? E aí é muito importante eu dizer que mulheres adultas que geram dinheiro e gerenciam esse dinheiro. A criança não faz isso. Quem ganha dinheiro é criança. Então, enquanto eu, mulher adulta, não vou fazer só aquilo que eu gosto, né?
eu também vou fazer aquelas coisas que não são tão gostosinhas de fazer, porque eu sei que é preciso fazer. Então, eu não estou dizendo também que você precisa todo dia estar olhando uma planilha. Eu nem sou a favor disso. Eu sou a favor de você encontrar uma forma de controle financeiro que conecte com sua rotina. Porque aí você vai realmente trazer aquilo como um hábito para a sua vida, né? Então, quando a mulher entende que ela é uma mulher adulta, que ela precisa fazer aquilo, mesmo que ela não goste, ela vai lá e faz. E às vezes vem de um lugar daquela criança lá atrás, né, na infância, que não foi vista, que não teve. Às vezes não é nem que ela não seja. Ela não se sentiu vista. Que às vezes ela foi vista, mas dentro da percepção dela ela não foi vista, né? Que ela não se sentia valorizada, que ela não se sentia amada como ela queria. Então, essa criança, ela vai trazer que a criança está dentro da gente, né? Então, a gente chega na vida adulta, ela fica o quê? Ela fica birrando. Sim. Eu só vou fazer aquilo que eu quero. E aí ela tá ali batendo o pé dentro de ti. Inclusive, quando eu percebo esse movimento, aí eu vou pro Theta Healing. Eu chamo a cliente, vamos fazer uma sessão de teta, porque aí eu consigo fazer a gente consegue acessar a tua criança e fazer aqui uma reprogramação para essa criança, ver como é que ela tá, se ela tá birrenta, se ela tá zangada, o que tá acontecendo aqui, qual o movimento, para a gente poder trabalhar isso, porque senão não flui o resto. Tá. Então, vamos lá. Para quem nunca ouviu falar em Theta Healing, né, que está aqui escutando a gente, de uma maneira, assim, mais, vamos dizer, prática. Dá um exemplo, não precisa contar o nome do santo, né? Mas, enfim, tu deve ter aí algum exemplo de própria cliente, né? Que, sei lá, estava com alguma questão e depois dessa sessão do Theta Healing, ela enxergou ou ela conseguiu mudar aí o padrão. Como é que acontece isso? Para quem está assistindo, entender e, de repente, não achar que a gente está aqui viajando, né? Falando em criança interior e não sei o quê, falando em dinheiro. Explica para a gente. Assim, sei lá, tu lembra de alguma situação que aconteceu? Tem várias. Tem uma cliente minha que ela chegou com uma situação dessa, como eu falei, né? De endividamento. E aí, ela realmente tinha essa dificuldade de olhar para a planilha. Ela já vinha de outras mentorias financeiras, inclusive, que não deram certo. E aí, quando ela veio conversar comigo, ela disse, olha, Nádia, eu conheço teu trabalho e tal, e eu preciso que você me ajude nesse lado mais terapêutico, porque eu não estou dando conta, eu não consigo. E aí, a gente foi. O que é o Theta Healing? O Theta Healing, eu coloco... Enquanto a gente está aqui conversando, a gente está com a energia de onda cerebral, que a gente chama de beta. Então, ela está com uma onda. Então, através de uma prática meditativa, eu consigo fazer com que você fique naquele estado de teta, que é aquele estado que a gente está quase dormindo, tá? E nesse estado, eu consigo acessar as respostas de sabedoria, né? Que não é aquela resposta que a mente responde, é aquela resposta que vem do teu corpo, do teu coração. E então, nesse movimento, eu vou fazendo perguntas e a pessoa vai me respondendo. E aí vem essa resposta sem aqueles filtros das crenças. É isso que acontece dentro do Theta Healing. Sim. E aí, por exemplo, essa cliente minha, ela acessou, foi uma fase dela da adolescência dela. Não foi nem na infância, foi um fato que aconteceu na adolescência dela. E que ela não se sentiu vista, né? Basicamente foi isso. E ela não se sentiu vista. A partir daquilo dali, colocou ela numa situação de... eu preciso comprar coisas para eu me sentir pertencente a uma... Ai, como é que eu falo? Comunidade, uma comunidade. Isso, é um grupo de pessoas... para que elas vejam valor em mim. Então, ela passou a entender que o valor era nas coisas, né? Tipo, ela tinha que ter aquelas coisas para as pessoas olharem para ela e ela ter valor a partir dessa dinâmica que aconteceu dela na adolescência dela. Que veio esse fato, que foi para ela algo muito traumatizante naquela idade com a cabeça que ela tinha na época. E aí, a gente foi trabalhar essa questão, porque ela tinha o dinheiro, ela não conseguia. E, além dela ter o dinheiro guardado, ela ainda tinha dívidas. Então, veio tudo desse movimento. Como assim? Ela tinha dinheiro... Tinha dinheiro... Guardado. Mesmo assim, ela tinha dívidas. Tinha dívidas. Ela não tirava o dinheiro. Por quê? Porque ela ficava buscando a segurança, né? Em algo externo. E aí, a gente foi trabalhar toda essa dinâmica, né? E tal. E aí, foi quando ela conseguiu, realmente... entender o movimento, entender por que ela estava comprando, entender por que muitas vezes ela às vezes nem queria, aconteceu de várias vezes, por exemplo, ela comprar coisas que ela nem usou.
do jeito que ela comprou, estava lá Sim. guardado. Então, a gente também fez um mapeamento de como ela se sentia cada vez que comprava. Deixa até aqui de sugestão também, que às vezes a pessoa, quando compra algum objeto que ela sente culpa depois, não é normal sentir culpa. Pois é. Então, quando a pessoa compra algo que ela se sente culpada depois de comprar, então é porque aquele objeto, aquela coisa que ela comprou, não estava alinhada com os valores dela de vida. Não era algo que realmente ela queria. Então, vem aquela culpa. E esse movimento dessa compra acontece do quê? Daquele efeito de, eu comprei, aí vem um neurotransmissor da dopamina, Sim. que traz aquele momento de alegria. Uau! Então, geralmente acontece, eu tive algum estresse aqui, ou eu tive algum ponto aqui antes, que disse assim, eu estou muito estressada, eu mereço comprar. Mas não é de merecer, sabe? É de querer compensar aquela coisa ruim, aquele movimento ruim que aconteceu antes. Então, às vezes, quando eu vou fazer esse mapeamento, também eu gosto de dizer para a pessoa, não só anotar o que você comprou e quanto e a forma de pagamento, mas escrever como que você estava se sentindo antes de comprar. Porque eu estava triste, eu estava frustrada, eu estava estressada, eu estava no movimento XYZ, ou não, estava tranquila. Você comprou. Depois, como que você sentiu depois de comprar? Você se sentiu culpada ou você se sentiu feliz e realizado por ter comprado aquilo? Era algo que você realmente queria? É algo que você vai usar bastante? Porque também tem isso, né? Às vezes é algo que você comprou que você nem vai usar ou vai usar uma vez. É aquela história. Quando eu estou passando... e aí a gente entra até no ciclo, né? No ciclo feminino. Porque tem momentos dentro do nosso ciclo menstrual que a gente vai estar mais suscetível a fazer essas compras por impulso. Porque meus hormônios vão estar em baixa, que é o que a gente chama até da TPM, né? Para mim é tempo para meditar, tempo para eu avaliar como é que foi meu ciclo, os sims que eu dei, os nãos que eu dei, para mim, né? E aí, quando a gente entra nesse período, geralmente é o período que você mais compra. E aí é outra coisa que eu também peço para as pessoas anotarem. Qual o ciclo que você estava? Estava perto de menstruar? Nádia, eu não mapeio. Pois vamos começar a mapear isso aqui também, maravilhosa. Sim. Porque a gente também precisa olhar para isso aqui. Porque dentro desse... quando a gente está nessa fase, como os hormônios estão em baixa, a gente tem muito aquela necessidade de trazer algo que vai nos trazer... De fazer alguma atividade, alguma coisa que vai nos trazer alegria. E muitas vezes isso é comprar. Ou comer, que também vai dar um custo ali, né? Sim. Tem pessoas que gastam muito com iFood, por exemplo. Pedindo comida, ou... Enfim, gastei muito em restaurante. Sim. Então, é uma forma também de compensar, sabe? De ter aquele ganho imediato, que aí vem a dopamina e tal. Então, o que a gente pode fazer aqui para sair disso, né? Listar coisas que você gosta de fazer e que não necessariamente tem um custo financeiro. E aí, a gente vai falar aqui de coisas básicas. Dançar, cantar, ler um bom livro, enfim, meditar. Conversar com uma amiga, conversar com a amiga. Então, quando eu tenho na minha rotina, no meu dia a dia, essas coisas que me nutrem e eu consigo colocar mais disso no meu dia a dia, aquela coisa de eu precisar daquele ímpeto, sabe? Daquele impulso que vai trazer aquela dopamina imediata, ela já não vai mais surtir tanto efeito. Tá. Então, o que a gente entende, né, que a gente até sabe, mas que às vezes, em alguns casos de pessoas que trabalham ensinando sobre finanças, não se coloca essa parte muito forte emocional, né? Do autoconhecimento, para que a gente consiga aí lidar melhor com essa questão do dinheiro. Outra coisa que eu acho interessante a gente conversar aqui, eu queria te perguntar, era sobre essa questão da mulher também ter segurança em cobrar pelo seu trabalho, pelo seu serviço. Enfim, a gente sabe que quando a gente vê pesquisas, nesse mundo corporativo, por exemplo, ainda existe muita desigualdade entre cargos de liderança, entre remuneração, né? Das mulheres que têm cargo de liderança entre mulher e homem. E da onde é que vem isso, né? Se é emocional também. Por que essas mulheres fazem o mesmo trabalho e aceitam ganhar menos? Então, assim, tem também muito sobre isso. Alguma cliente sua, por exemplo, já chegou a lhe perguntar ou a lhe, né, falar, comentar sobre, eu tenho dificuldade de colocar preço no meu trabalho. De dizer quanto
quanto é o meu serviço? Porque às vezes a gente tem essa coisa de, eita, mas será que é isso mesmo? Esses dias eu estava conversando com uma mulher que ela falou que ela fez uma proposta, uma pessoa pediu uma proposta, ela fez e ela, tipo, fez bem abaixo do que o valor que valia, né? E a pessoa nem questionou, a pessoa quis até um trabalho maior. Então, também tu vê que isso é algo constante, comum Sim. entre as mulheres? Sim, bastante. Essa dificuldade? Bastante mesmo. Assim, isso aí vem da nossa percepção de alto valor. Então, também é uma questão da energia feminina, né? Então, nós aprendemos que o nosso valor vem no fazer, certo? Então, a gente tanto fica naquele movimento de eu preciso fazer o tempo todo e sente culpa quando vai descansar, quando vai usufruir, como a gente vai ter dificuldade de cobrar por aquilo que nós fazemos. Porque eu não vejo valor naquilo que eu faço, eu não vejo valor naquilo que eu sou. Eu não respeito, eu não nutro esse alto Mesmo valor. que racionalmente você diga que sabe que aquilo é bom, que é Sim. importante. É inconsciente. E aí é muito importante até frisar que nessa hora da precificação, se a pessoa cobra menos pelo que realmente é, às vezes por medo da pessoa não fechar, aí vai acontecer o efeito contrário. Porque aí, muitas vezes eu já vi pessoas que não fecham, não chegaram a fechar justamente porque era mais barato. Quer dizer assim, poxa, se ela está cobrando esse preço aqui, será que o que ela vai entregar é de qualidade? Então, também tem esse outro lado, né? Então, na hora que a gente vai precificar o nosso produto ou serviço, tem a questão da concorrência, né? Que também entra nesse lugar. Ah, eu não vou cobrar mais porque a fulana, porque a cicrana, porque não sei o quê. Ah, porque tem uma loja aqui que já está há muito tempo aqui no mercado, eu não tenho como cobrar mais do que ela. Por quê? Que aí a gente vai entrar aqui. Se na outra loja, será que é o mesmo fornecedor? Ah, Nádia, é o mesmo produto, a mesma coisa, né? Eu vejo até aqui em Teresina que tem várias lojas, por exemplo, vamos para a loja de roupa, que é mais comum, né? Tem várias lojas que às vezes você vê a mesma roupa em várias lojas diferentes. Sim. E elas vão ter ali meio que aquele preço tabelado. Então, se outra pessoa vai abrir uma loja, vai pegar aquele mesmo produto e vender mais caro, será que vão comprar lá nessa loja? Então, às vezes a pessoa fala isso, né? Não, vou ter que cobrar o mesmo preço da outra loja. Tá, mas qual a percepção de valor que você está passando para o seu cliente? Então, ela vai chegar na tua loja. Qual é a experiência que você vai trazer para essa pessoa que vai chegar lá na loja, né? E aí, quando a gente vai falar também dessa questão do serviço, principalmente, que aí entra mais forte essa questão do alto valor. Sim. Na prestação de serviço. É o meu serviço que eu estou entregando, certo? Então, eu fico naquela, será que se eu cobrar isso aqui, vão pagar por aquilo? Aí vai entrar esse trabalho também, né? Da percepção de valor que eu estou passando para as pessoas entenderem que meu trabalho é valioso, mas também eu tenho que ter um trabalho interno meio, de bater no peito. Não, meu preço é esse e acabou-se. Certo? Então, a mulher que vai fazer uma mentoria contigo, ela vai tanto organizar a finanças em si, tipo assim, eu quero... Sei lá, eu tenho um dinheiro e eu não sei aplicar esse dinheiro. Ou então, eu estou endividada e eu quero organizar minhas finanças para eu conseguir me organizar. Sim. E ela também, vamos dizer, o plus é essa parte emocional, é isso? Sim, exatamente. Vamos dizer, essa terapia, né? É uma espécie de terapia. Sim. Então, como foi que tu chegou a esse método? Primeiro, tu participou de várias coisas e entendeu que não podia ser separado. Como é que foi? Foi. Primeiro que eu fui meu primeiro estudo de caso, né? Sim. Então, assim, aí veio isso. Quando eu entendi quem eu era e a dinâmica de como eu lido com o dinheiro, que isso é importante fazer, aí vai entrar aquela questão, né, que é muito comum, que o meu perfil comportamental. Sim. E aí eu entender a partir do meu perfil como que eu vou lidar. Esse aí eu tô falando do básico, Sim. assim, que é o mais simples que a maioria das pessoas já vão fazendo. O que eu fiz que eu mergulhei mais fundo? Eu sempre fui uma pessoa muito espiritualizada. Muito. A minha vida inteira. Então, aí eu cheguei numa fase que eu digo, gente, até essa altura do campeonato eu ainda não fiz um mapa astral natal. Vou fazer um mapa astral para eu entender se esse caminho que eu tô indo realmente é esse aqui. E aí eu fiz tanto o mapa astral natal, de nascimento, como eu fiz a Revolução Solar, que é o direcionamento para o meu ano,
como eu fiz também um mapa numerológico de nascimento. E aí, com essas ferramentas, eu fui realmente entendendo. Eu digo, não, tá bem aqui. Então, para quem entende um pouco de astrologia, e eu não sei se vão entender, então, eu sou pisciana, meu sol é em peixes, na casa 2, que é a casa do dinheiro. Então, peixes fala de espiritualidade. Na casa 2, que te traz essa questão do dinheiro, como eu gero dinheiro, como eu faço dinheiro. E ele está em conjunção, quando eu nasci, estava em conjunção com Mercúrio. O que isso quer dizer? Que eu preciso comunicar sobre espiritualidade. Quando isso caiu no meu colo, como que eu vou falar de dinheiro, que dinheiro é espiritual? Porque na época, para mim, nada a ver. Sim. E quando isso chegou para mim, eu me lembro, gente, mas isso não conecta, como assim? E aí foi quando eu comecei esse mergulho mais profundo, né? De entender realmente. Eu digo, poxa, se chegou para mim, que é esse aqui meu caminho, pois eu preciso aprofundar. E dentro do mapa numerológico chegou a mesma mensagem, que eu tinha que trabalhar nessa área de finanças e que eu tinha que conectar com essa questão da espiritualidade. E eu lembro que na época eu fiz até uma mentoria de posicionamento de marca. Eu digo, vou jogar bem no teu colo. Puf, eu preciso falar de espiritualidade e dinheiro. Ela, como assim? Pois é, né? Eu também não sei, mas vamos aqui desenhar esse negócio. Só que é aquela história, né? A gente coloca o pezinho, mostra que quer, e aí os caminhos vão se abrindo e vão se mostrando. Então, à medida que eu fui entendendo sobre a relação com o dinheiro, eu fui entendendo que dinheiro é totalmente espiritual, que isso era uma crença que eu tinha lá atrás. Porque quantas vezes também a gente não ouviu, né? Que dinheiro não é espiritual. Sim. Que quem é rico não vai para o céu. Que mais fácil, né? Como é? Mais fácil um camelo passar no buraco de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Isso. Então, desde criança, a gente escuta isso. E aí termina criando essa crença de que não é uma coisa boa. Não é uma coisa boa. Né? O que é bom é só o espiritual em si, né? Isso, que aí eu não preciso viver a matéria, não. Vou viver só o espiritual. E como é que tu come, que tu vive, que você vive, não sobrevive. Porque eu trago muito essa percepção também. Porque, para mim, quem trabalha no lugar de dor e de sofrimento, que não é aquilo que eu quero fazer para minha vida, que eu trabalho ali no sofrimento, não é algo que me dá prazer. Esse dinheiro vem de uma raiz de dor, ele não vai ficar. Mas eu trabalho para viver. Nádia, é só isso que eu tenho. Eu trabalho para minha subsistência. Ok, esse dinheiro ele não vai prosperar, ele vai pagar suas contas e ele vai embora. Então, você não está vivendo, você não está usufruindo, você está sobrevivendo, né? E aí, até esse movimento que eu digo, vamos sair do estado de sobrevivência, tá? De viver para pagar boleto, porque isso não é vida. A gente precisa realmente ter um movimento de viver, de usufruir da vida, de fazer o que te dá alegria, sabe? E o dinheiro, ele proporciona isso, ele é uma ferramenta de realização de sonhos. Como que isso não vai ser espiritual, né? Essa energia de trazer... assim, também tem aquela coisa, né? De dinheiro não traz felicidade. Sim. Como assim não traz felicidade, gente? É tudo uma questão de como você utiliza, né? Como você olha para isso. É a percepção que a gente tem. Porque a gente vai crescendo e vão sendo colocados esses filtros. E aí, esses filtros vão trazendo essa percepção. Como que eu percebo o dinheiro? Como que eu cuido dele? Como que eu olho para ele? Como que eu me relaciono com ele? Vem desses filtros, né? Que as pessoas chamam de crenças, né? Que são as percepções que a gente tem relacionadas ao dinheiro. E aqui vai muitas questões, Transcarme, porque a gente fala muito dessa questão do pai, da mãe, sabe? Do meu relacionamento com meu pai, do meu relacionamento com a minha mãe, também tem muito essa questão. Às vezes a pessoa chega assim, ai, Nádia, eu começo uma coisa e não termino, eu faço o que não vai, e eu não sei o que está acontecendo. Então, vamos conversar aqui, como que é teu relacionamento com teu pai? Aí a pessoa fica com meu pai, o que tem a ver? Então, assim, até dentro dos atendimentos que eu fui fazendo, eu fui entendendo que existem também essas dinâmicas. E aí eu vou, como eu falei, a gente bota o pé e aí vão mostrando. Eu digo, opa, aqui tem questão com pai e mãe. E aí eu já comecei a estudar mais essa parte do sistema, né? Sim. E aí eu também já estou iniciando meu estudo agora nessa outra parte, porque eu vi que tem muitas questões ali. Às vezes eu tenho dívidas emocionais com o pai ou com mãe, com vó, com irmão. Tem muita essa questão com o irmão também. E aí eu preciso me endividar para compensar essa dívida emocional que eu tenho. Então, geralmente, quem tem dívidas financeiras vai ter algum tipo de dívida emocional. E aí a gente vai trabalhando essas questões.
O dinheiro em si, ele tem muita... É uma dinâmica muito grande. A gente aprendeu muito errado sobre a relação com o dinheiro, né? Realmente, as pessoas acham que é só o número de chegar e o que eu vou investir, o que eu vou fazer. E não é. Eu posso te entregar todas as ferramentas, Francesca. Mas se você tiver algumas travas dessas, esses bloqueios, você não vai conseguir. Não funciona, né? Não vai funcionar. E aí você estava falando aí, eu me lembrando também, que quando a gente fala em dinheiro e tal, a gente não está querendo dizer também aqui fortunas, né? Porque, assim, vai depender muito do que você tem como valores, mas de você ter aquela vida que para você tá legal, tá confortável, enfim, você consegue fazer ali o que você quer. Por que eu estou falando isso? Porque eu já tive na minha casa exemplos de empregada doméstica, que ela ganha lá o seu saláriozinho básico lá, e tem duas. Aí, uma tá com a vida tranquila, consegue viver sabe, faz as coisas dela, compra as coisinhas dela, tem tudo direitinho, não deve, né? Não é endividada. E a outra nunca deixa de se endividar, vive endividada, por mais que você ajude, né? Eu já tive pessoas trabalhando na minha casa que eu, sabe, cheguei a pagar cirurgias caríssimas e ajudava daqui e dali, e ela nunca se equilibrava. Então, tem também muito disso. Não é nem a questão de tu estar ganhando muito, muito, muito dinheiro. Sim. Né? É a maneira como tu administra aquele dinheiro. Né? Como você A minha mãe gerencia. mesmo, a minha mãe, ela não é uma mulher que tem um monte de dinheiro, mas ela sabe super administrar o dinheiro que ela tem. E ela tem uma coisa que ela fala, e que é algo, assim, natural dela, mas eu acho bem interessante. Ela sempre falou positivamente com relação a dinheiro. Ela nunca diz assim que não tem dinheiro. Ela diz, minha filha, aqui eu tenho, dá tudo certo, eu tenho o que sobra, e não sei o quê. E realmente ela sempre está bem, está tranquila, não deve nada a ninguém, né? Faz as coisas dela e tudo. Então, essa questão de você também dar energia, né? De como tu percebe e também de como tu lida com tudo isso. Que você pode ver que tem gente que ganha muito, muito, muito dinheiro e é todo cheio de confusão, né? De dívida, de enrolação, não paga os outros também, né? Não tem isso, pessoas que têm dinheiro, mas não gostam de pagar, né? Que fica com raiva na hora de pagar. E eu já vi pessoas de mau humor no dia de pagar os funcionários. Porque tinha que gastar o dinheiro. Como é que você tá de mau humor que você vai pagar as pessoas que estão ali trabalhando para gerar dinheiro, né, para a sua empresa? Então, tem também essa questão, né, de vibração mesmo, né, do que a pessoa vibra com relação a isso também, da intenção. Eu quero ganhar mais dinheiro para quê? Né? É só para mim? É para minha ganância, sei lá, ou eu quero ganhar mais dinheiro porque eu posso também, sei lá, ajudar numa ONG, ajudar pessoas que estão precisando, criar projetos. Então, é algo mesmo muito... Como você está falando aí, se a gente for olhar espiritual, né? Depende muito de como tu está percebendo, né? O que é o dinheiro para ti, qual é o objetivo de tu ter mais dinheiro. Sim. Né? O dinheiro ele é uma moeda energética. E é a energia que a gente coloca nele, né? Como eu falei aqui antes. E você falou aí da empregada doméstica, eu me lembrei. Tem a dona Lúcia também, que faz... é diarista lá em casa. E ela também é dessa forma. Ela não gera muito dinheiro, mas ela conseguiu construir a casa dela do zero, entendeu? Às vezes eu digo, nossa, como é que a senhora conseguiu fazer tudo isso? Ela vai dizendo... Super organizada, né? Super organizada. Então, não é. Então, por isso que eu digo, não adianta só fazer mais dinheiro, entende? Mas eu entender aqui a raiz. Por que eu estou fazendo muito dinheiro e ele não está ficando? Né? Por que eu sempre tenho que estar me endividando? E aí a gente vai conseguir mapear isso aí. Como que eu estou me sentindo em cada compra? Se eu me sentir culpada, vamos olhar para isso daqui. Por que você comprou? Né? E aí a gente vai desenhando. Teve uma mentoranda minha que ela, bem no comecinho, ela vinha aí toda vez ela gastava muito com comida. E eu disse, mulher, mas a gente não já fez isso aqui? Aí eu fiz o planejamento com ela, deixei um valor estipulado para esses... Né? Porque a pessoa também tem que ter o seu prazer, né? Às vezes a pessoa eu vou cortar tudo aqui para pagar. Não é, tem que ter o prazer dela, né? O que te dá prazer? Eu gosto de comer. Pois vamos botar aqui um valor maior aqui para comida. E ela foi. Quando foi um mês depois, ela, Nádia, não consegui estar aqui. Eu digo, não, mulher, tem alguma questão aqui, vamos olhar.
E aí, a gente trabalhando, a gente conversando dentro dessa outra parte mais terapêutica, mas a gente identificou. Ela não tinha comentado comigo que ela era gêmea e que a irmã dela, gêmea, morreu ainda na barriga da mãe dela. Olha só a situação. Morreu na barriga da mãe dela porque o cordão umbilical levava o alimento só para ela. E a outra ficou desnutrida. Então, essa fome dela veio desse lugar. E tu sabe o que foi que fez ela virar a chave? Quando eu perguntei para ela, mulher, tu come. E tua alma tem fome de quê? O que tua alma tá buscando que precisa estar ali comendo? Qual é a fome que ela tem? E aí, quando eu fiz essa pergunta para ela, nossa, Nádia. Aí ela foi contar essa história da irmã dela. E eu disse... Interessante. E aí, é isso que eu tô falando. Então, envolve muitas questões. Às vezes, eu tô aqui no padrão amarrado, eu não sei. Mas se a gente for olhar o todo, né? Todo o panorama, a gente vai identificando. Aí, sim, eu consigo resolver de forma mais efetiva, sabe? Porque não adianta só eu te entregar planilha e ferramenta, vai investir como escolhe o ativo, é assim, tem todo um passo a passo, tranquilo. Só que você não vai fazer. Porque algo mais profundo está impedindo, né? Exatamente. E aí, por isso que tanto vale para quem gera muito dinheiro, não fica como para quem gera pouco, mas consegue produzir mais dinheiro em relação a isso. Não é nem produzir mais dinheiro, é fazer com que o dinheiro renda mais, né? Que ele flua mais ali dentro do que ela gera, do que ela quer fazer e vai realizando sonhos também, sabe? Sim. E aí não depende do quanto você gera. Depende de como realmente você gerencia, de como que você olha para o seu dinheiro. Aí já tem de gente que chegou para mim, Nádia, eu anoto tudo. Tudo que eu compro, eu digo, pois é, mas você para olhar, né? Que aí volta lá para aquele lugar que eu falei, né? De olhar para o dinheiro. Você para olhar. E, gente, o dinheiro é igual um relacionamento mesmo. Eu preciso tirar um momento da semana para eu parar, sentar, olhar, tá? O que entrou de dinheiro, o que saiu, tá tudo certo? Tá batendo com o meu planejamento financeiro? Então, para a mulher, é mais desafiador porque a mulher não aprendeu a fazer esse tipo de gestão. Isso sempre foi delegado para o pai, para o marido, às vezes para o filho mais velho, né? Dependendo da mãe. Eu gosto até de trazer também a reflexão de que em 1962 foi que as mulheres tiveram CPF. O que isso quer dizer? Que só a partir desse CPF que elas puderam ter, que elas podiam abrir conta no banco. Então, quer dizer, em 1962, não faz muito tempo. Foi o ano que a minha mãe nasceu. Ou seja, a minha avó, até então... Não tinha. Então, como que a minha avó ensinou a minha mãe sobre dinheiro? Legal. Então, vamos dar um tempinho aqui só para eu falar dos nossos patrocinadores, que essa história é bem interessante. E eu queria aqui agradecer a Madame Petit, que é uma patrocinadora, uma marca aqui parceira do Elas Têm Poder Podcast. É uma loja incrível que fica na Homero Castelo Branco. Então, quem morar aqui em Teresina e quiser, né, conhecer a loja, chegue lá porque vale muito a pena. Eu já sou cliente há muito tempo e agora a gente é marca parceira aqui, né? A Madame Petit é marca parceira do Elas Têm Poder. Eu fiquei super feliz. Agradecer também o Salão Nick, que é o salão que cuida aqui dos meus cabelos, né? Que faz meus tratamentos e que também vale muito a pena a gente conhecer, a gente ir lá investir o nosso dinheiro também, né? Na nossa aparência, no nosso autocuidado, tanto lá com as roupas da Madame Petit, como aqui com o Salão Nick. Então, vale muito a pena e agradecer muito essa parceria, assim como também o ETP Studios, que é o estúdio onde acontece aqui a gravação do Elas Têm Poder, que você pode passar a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela e marcar aqui a sua visita para conhecer o nosso estúdio, para conhecer os serviços que a gente tem aqui, né, para te oferecer, para que você gere mais dinheiro aí também, né, nas suas empresas, nos seus negócios. E é isso. Então, Nádia, vamos voltar aqui para a nossa conversa, que eu achei legal, essa história da mãe, da mulher, né, que em 1962... A gente está no mês de março, né? O mês aí que comemora o Dia Internacional da Mulher. Então, dentre tantas, vamos dizer, conquistas aí que a gente vem há tanto tempo, né? Essa foi uma conquista lá em 1962 e que realmente reflete muito nesses comportamentos nossos de não... Porque realmente era muito natural o homem tomar conta do dinheiro.
Sim. Eu me lembro que o meu avô, na casa dele, era em Parnaíba. E ele tinha uma empresa pequena de ônibus, né? De linha de ônibus que transportava as pessoas para as cidadezinhas lá perto. E ele tinha uma gaveta que ele guardava os dinheiro lá que chegava dos ônibus, né? E assim, geralmente, quando a gente vê aquelas novelas antigas, aqueles donos de fazenda, né? Aquelas pessoas, sempre era o homem que estava ali cuidando do dinheiro, né? Cuidando dos negócios. E aí, realmente, a gente vem, como a gente sabe, né? Dentro dessas coisas de ancestralidade, constelação familiar, a gente traz isso, essa crença, né? Esse jeito de pensar. Não, eu mesma, eu nunca gostei de mexer com dinheiro. Tipo assim, não é que eu... É o comodismo. Se já tinha uma pessoa cuidando para mim, eu não me importo. E eu tô vendo que isso não é bem interessante, né? Então, assim, é importante a gente entender um pouco, a gente querer usar, querer mexer, querer, né, entender um pouco de, sei lá, aplicação. Porque, afinal de contas, se a gente já conquistou tanta coisa, Sim. A gente precisa também saber administrar o que a gente ganha, né? Sim, com certeza. Independente de se tem o marido que cuida, que gosta, que a gente confia, ou o pai, seja lá quem, mas que a gente minimamente saiba. Mas se a gente for ver, é isso, né? Vem lá de trás. Vem lá de trás. E vem de muito atrás. Tem muita coisa que vem lá do tempo dos homens da caverna. Pra você entender. Então, tem coisas que vêm medos ancestrais que a gente carrega que vem dessa época, né? E aí, eu tô trazendo esse ponto mais recente, porque é isso. Em 1962, quando eu li sobre isso, aí eu fiquei, meu Deus, 1962 foi o ano que a mamãe nasceu. Então, quer dizer, a minha avó, o CPF dela, ou era vinculado ao marido, ou, enfim, ou ela não tinha até ali. Então, como que ela ia cuidar de dinheiro? Como que ela ia ter ali a forma dela de gerenciar o dinheiro dela? Ela não sabia, tudo era o homem, ou era o pai, ou era o irmão mais velho, que às vezes o pai já havia falecido, né? E aí ficava, a mulher ficou viúva, quem toma conta é o filho mais velho. E sempre era um homem, né, que tomava conta. Se a gente também for olhar, as roupas das mulheres antigamente não tinham bolsos. A dos homens tinham vários bolsos. Por quê? Porque quem pegava um dinheiro era o homem, não era a mulher. Então, vem realmente de um histórico de bastante tempo. Então, a gente começa a entender isso. Então, hoje a gente chega numa sociedade que é muito machista, né? Que vem desse patriarcado e tal. E aí, a sociedade, o que ela faz? A mulher só sabe Gastar dinheiro. Só sabe gastar dinheiro. Não, a mulher não sabe gerenciar dinheiro. E já foram feitas pesquisas, tem estudos, inclusive, falando que as mulheres são melhores investidoras do que os homens. Exatamente por causa desse lado de as mulheres saberem olhar mais para a questão das emoções, se trabalharem mais do que os homens. Então, os homens querem o dinheiro ali que multiplique logo. E não é. A gente vai ver que o dinheiro ele vai se multiplicando à medida que eu vou investindo. Eu preciso de um tempo para ele frutificar realmente. E o homem é muito mais imediatista do que a mulher. A mulher tem mais paciência de esperar. Ela usa mais a intuição dela na hora de escolher um ativo, o que é muito interessante também. E então, a gente tem todas essas ferramentas, mas nós não utilizamos da forma correta, né? Porque foi deturpado. Eu cresci ouvindo que mulher só sabe gastar dinheiro. Então, por mais que eu te pergunte, você acredita nisso? Você vai dizer que não. E aí, se eu pergunto para o teu corpo, que é o que eu trabalho dentro do Theta Healing, ele vai me mostrar que sim, que você acredita nisso. Em algum nível, aquilo está impregnado em você e você acredita nisso. E aquilo, como você ainda não trouxe para a consciência de uma forma mais expressiva, não digo trazer para a consciência para eu entender, mas de saber, né? Mas de eu realmente compreender como que aquilo impacta na minha vida hoje. Que eu acho que o ponto da consciência, de eu trazer para a consciência, é esse. Eu agir de acordo com aquilo que eu sei. Que às vezes a gente sabe, mas não age como. E aí fica aquela coisa no inconsciente, ditando as tuas ações, mostrando teus resultados. Às vezes a gente tem travas. Não consigo fazer porque eu sou procrastinadora. Será que é procrastinação mesmo? Será que não tem algum trauma, alguma trava que veio de algo que aconteceu antes e aquilo está ali te atrapalhando, te impedindo? E aí eu falo sempre um ponto muito importante. Nós não temos medo das nossas sombras. A gente realmente tem medo de brilhar. Então, quando eu sei que, por exemplo, eu olhar para o meu dinheiro, aquilo vai me fazer prosperar, crescer,
que eu vou aprender a lidar com os números, que eu vou aprender a investir de verdade, aquilo vai me trazer uma ascensão. E aí eu pergunto, quando você cresce, o que você tem que deixar para trás? E às vezes a mulher não está pronta para deixar aquilo para trás, abrir mão de coisas que ela tá ali apegada. Às vezes até de relacionamentos, né? Sim, porque sim. muitas vezes o homem, quando ele vê que uma mulher, ela tá, vamos dizer, se descobrindo nesse sentido aí, ele, de alguma forma, lógico, nem todo homem, mas alguns vão se sentir ameaçados ou, sei lá, diminuídos. Porque, agora ela não precisa mais de mim para isso, né? Ela já está se achando demais e tal, não é isso? Sim, tem demais isso. E aí, às vezes, a mulher prefere não ver para ficar ali, entendeu? Então, muitos movimentos acontecem. A pessoa às vezes, Nádia, eu gasto muito e não sei o que, isso aqui. Aí também tem aquele outro ponto. Meu marido já briga demais comigo, que eu tô gastando demais. Aí, quando a gente vai ver, você quer abrir mão de tal coisa, de fazer tal coisa, de mudar uma atitude. Porque tem muito isso, né? A pessoa tá ali naquele comodismo o tempo todo ali. Tá ruim, não quero. Mas você tá determinada a fazer o que precisa fazer para mudar, ou você prefere ficar aqui? Não, aqui tá ruim, mas aqui também eu não quero, porque eu não quero abrir mão de algumas coisas. Então, são decisões, né? A gente toma decisões todos os dias. Então, é importante eu saber entender. O que eu tô decidindo agora vai me levar de encontro àquela vida que eu quero ou não? E aí, a partir daí, a gente vai. Mas tem muito isso de abrir mão, sabe? E aí, eu até falo, abrir mão não é sobre perda, que a gente associa logo, eu vou perder algo. Mas é sobre receber. Às vezes, a gente está ali todo dia pedindo, né? Tem muito essa coisa da manifestação. Eu acho que deturparam um pouco isso, né? Ficou aquele estereótipo, não sei o quê. A manifestação realmente existe, só que as pessoas deturparam realmente, tornaram algo banal. Então, quando a gente fala sobre manifestação, é manifestar aquela vida que eu quero, eu preciso realmente sentir, eu preciso abrir mão. E aí a pessoa chega ali, aí pede. O universo, me dá aquilo, estou pronta para receber, ou faz aquelas afirmações todo dia. Só que quando está fazendo aquilo, o corpo está contorcendo, porque o corpo responde. O corpo responde. Então, eu gosto até de trazer. Quando você fecha os olhos e pensa no dinheiro, como que teu corpo responde? Né? Não tua cabeça, que a tua cabeça vai ficar, eu quero mais dinheiro. Mas como que teu corpo responde? Ele contrai ou ele expande? Geralmente, ele vai contrair, porque ali vai ter umas crenças que precisam ser trabalhadas. E aí, a pessoa está ali pedindo e não sabe por que não está recebendo. Porque não tem espaço para chegar. Tá tudo cheio de coisas. Então, quando eu falo abrir mão, é muito aqui, ó. Tá aqui, a minha mão tá aqui, fechada. Eu tô apegada a alguma coisa. Se eu te entregar algo, tu não vai receber. E aí vem dessa questão da energia do feminino, como a gente estava falando, né? Eu preciso abrir mão para eu receber. Então, vamos lá, vamos dar um exemplo prático para quem está aqui escutando. Sei lá, hoje eu tenho tantos R$1.000 na minha conta e eu quero quintuplicar. E aí, o que tu fala dessa história do abrir mão? Eu quero quintuplicar. Tá, para eu quintuplicar, eu vou ter, sei lá, que trabalhar mais ou ter mais horas de deixar de, sei lá, viajar no final de semana para poder fazer alguma coisa. É sobre isso? Sim, também. Às vezes eu falo desse abrir mão mais no sentido do oposto, sabe? De eu não tenho dinheiro. E aí eu tô com dívidas. Sim. Por que você tá com dívida? Porque você tá apegado a algum padrão. Tá endividada, certo. Entendeu? É mais nesse sentido. Mas nesse outro de gerar mais, também tem esse ponto. Tá, eu quero quintuplicar. E aí você vai encontrar uma forma de gerar mais renda, ou vai parar, que às vezes a questão é só o tempo também, né? A pessoa quer ter um tempo ali para parar para estudar sobre investimentos, porque precisa sim parar para estudar, entender, para não ficar à mercê de assessor de investimento, porque assessor de investimento, assim como gerente de banco, tem as metas deles para bater. Sim. Aí você precisa entender, pelo menos o básico, para saber se o que eles estão te ofertando realmente é um produto bom, se está alinhado ao que você quer, aos seus planos e seus objetivos ou não. Aí você vai dizer, isso aqui eu quero, isso aqui eu não quero. Mas você tem que minimamente entender. Então, será que você está disposto a, por exemplo, parar para sentar para estudar um pouco? Aí tem que abrir mão de alguma coisa? Abrir mão de, sei lá,
Mas esse abrir mão que eu falo é nesse sentido, que às vezes a pessoa tá ali, tá endividada, ou, meu Deus, eu tô pedindo muito o emprego dos meus sonhos, ou eu quero muito trabalhar no meu negócio, e não sei o que, e eu tô cheia de apego, de coisa, até falam, onde existe apego não existe prosperidade. Uhum. O que você tá apegado que precisa soltar, deixar aí, para que você se construa essa nova pessoa próspera de verdade? E a escassez, Francisca Carmela, mora no detalhe. Não é só aquela escassez do dinheiro em si, são detalhes do nosso dia a dia que a gente está falando o tempo todo, e isso reforçando tanto essa nossa autoimagem, como eu me vejo, como eu me percebo, como reforçando essa escassez dentro da minha casa. Então, por exemplo, geralmente quando você for me ver, eu estou bebendo água numa taça. Uhum. E dentro da minha casa é assim. Então, assim, a pessoa pega... Ai, tá bebendo água na taça por causa do brand, porque disseram... E também que foi outra coisa que banalizaram, né? Não. Por que eu bebo água na taça? Porque eu tenho os melhores copos dentro da minha casa, que geralmente ficam guardados em um armário, para quando vier uma visita ou quando tiver uma ocasião especial. Meu amor, eu sou o próprio evento da minha casa. Eu sou a rainha da minha casa. Então, eu vou beber no melhor copo, eu vou comer no meu melhor prato, eu vou usar o meu melhor talher. E isso eu tenho que fazer todos os dias. Só que as pessoas têm aquele belíssimo jogo de jantar que fica guardado, empoeirado dentro do armário. Tem belos copos que ficam lá guardados, empoeirados. Escassez. Então, é no detalhe, percebe? Não é... E escassez também, você falando aí, eu concordo muito com isso, da gente realmente usar o que tem. Né? É outra coisa que a mamãe faz muito, ela compra uma roupa, ela... Já nem que seja para ir ali na padaria, ela já se arruma e vai. Né? Porque ela diz que gosta, que ela vai usar, é para ela, e é bem legal. Mas também tem muito também o contrário de você querer ter algo. Por exemplo, quando a gente chegou aqui, né, em 94, para montar a empresa, a gente morou em casa alugada durante 5 anos. Numa casa normal, alugada e tal. Por quê? Porque ali a gente estava primeiro querendo plantar ali na empresa, né? Construir ali a história para depois a gente querer comprar uma casa ou ir morar. E a gente vê também muito, porque tem muita mulher que assiste aqui que também é empreendedora, né? E tudo. Então, a gente vê muito assim, a pessoa monta uma empresa e aí entra um pouco de dinheiro ali, aí já acha que é dela, né? Aí já compra logo o carro importado, já compra logo a melhor casa, né? No melhor condomínio. E aí também isso não vai rolar, né? Porque é a história do abrir mão. Você vai ter que ter um tempo para você viver ali de uma forma mais comedida, né? Bem tranquila ali, até você ter condição realmente de ter alguma coisa. Então, tanto você ter e não usar, como você ainda não conseguir ter, financeiramente falando, que eu quero dizer, e você querer ter algo que você não pode ainda comprar, isso aí também vai impactar muito negativamente, né? Na tua gestão aí do teu dinheiro, não é isso? Inclusive, esse foi um dos motivos para eu ter fechado meu negócio de semijoias. Todo o dinheiro que entrava, que eu vendia, eu achava que era meu. Aí chegava o dia de pagar os fornecedores, né? Os cheques para cobrir, cartão para pagar. E cadê o dinheiro? Já tinha gastado. Já tinha gastado, entendeu? Então, a gente precisa aprender a separar, né? Começa daí. Sim. O dinheiro da pessoa física é o dinheiro da pessoa física e o dinheiro da empresa é o dinheiro da empresa. E quando a gente começa um negócio, a gente também precisa ter esse entendimento de que é igual a um bebê. Que você vai ter que alimentar, vai ter que estar ali cuidando, olhando, até ele caminhar com as próprias pernas. E o negócio da gente é desse jeito, né? Eu acho que hoje, se eu tivesse, com a cabeça que eu tenho hoje, eu fosse abrir um negócio assim de novo, era outra gestão, outra coisa. Porque a gente não foi ensinado isso, né? Então, às vezes, você começa um negócio no oba-oba. Vou inventar aqui um negócio para fazer renda extra aqui para pagar umas contas. Só que aí você não vai pagar as contas. Você vai acabar gastando, que foi esse movimento que eu fiz. Eu comecei a vender para ter a renda extra, acabei me endividando, né? Então, chegou um momento que eu fiz empréstimo para pagar o cartão, aí não tinha mais como fazer empréstimo, aí fui pedir dinheiro para minha mãe, a minha mãe foi fazer empréstimo, aí endividei mãe, endividei todo mundo para pagar essas contas, e chegou num ponto que eu digo, não, preciso parar de vender, reequilibrar aqui as coisas, começar a negociar dívidas e tal. E aí também tem essa coisa, né, que a pessoa pensa que é do dia para a noite, não é.
Ah, eu tenho um monte de dívida, Nádia, eu vou aqui, vai resolver. Não, você não ficou endividada assim do dia para a noite, né? Foi uma construção e é a mesma coisa. Então, voltando para um negócio, a gente precisa ter esse entendimento. Eu preciso entender que são duas coisas separadas. Eu preciso definir um prolabore, né? Sim. Um valor. Ah, Nádia, mas a minha empresa ainda está começando, eu não consigo ainda. Mas aí você vai colocar dentro de um planejamento estratégico. Daqui quanto tempo, se eu vender X coisas aqui, quanto que eu preciso de vender, quantos de produto ou quanto de prestação de serviço eu tenho que fazer para gerar aqui o básico da minha empresa. E dentro desse básico da empresa vai entrar seu prolabore, não só os custos da empresa, né? Os custos fixos. Sim. Mas o prolabore, o seu prolabore vai ter que estar ali. E também ter esse entendimento que mesmo naquele mês que faturar melhor, né, que tiver um lucro Sim. maior, você vai tirar só o prolabore, porque aquele dinheiro que teve de lucro é da tua empresa. Exatamente. E é isso que muita gente ainda não consegue entender, né? E aí não entende por que o negócio não cresce. É. Porque ele precisa realmente estar ali e ser alimentado. E aí entra dentro da gestão financeira a esteira de produtos, né? O open doors da empresa, que é aquele valor que precisa ali para a empresa naqueles momentos desafiadores. A gente bem sabe, né? Que dentro do empreendedorismo não tem uma linha tênue e todo mês eu vou faturar X. Não é assim. É extremamente desafiador. E aí tem essa dor latente também na empreendedora. Ai, eu tenho meu negócio, mas eu não tenho aquele faturamento certo. Como que eu vou me manter? E aí a gestão financeira, ela traz essa segurança, né? De eu saber, eu vou ter aqui um open doors. E aí as duas coisas caminham juntas. Porque não adianta eu ter organizado a finança da empresa se a minha tá toda bagunçada. Porque eu vou ficar saltando o dinheiro da empresa. E vice-versa. Se a empresa não está organizada, e eu tô, mas eu vou precisar estar tirando daqui do meu pessoal para estar botando na empresa. Então, as duas coisas, elas têm que andar juntas, de mão dadas e organizadas. Eu preciso ter minha reserva pessoal, a empresa precisa ter a dela, a empresa precisa ter o capital de giro, a empresa, enfim, tem que ter uma esteira de produtos ali que atenda. E aí eu também, aqui sabendo o que está aqui dentro das minhas possibilidades do meu pessoa física, né? O que está vindo aqui do meu salário tá ok? Eu quero passar a gerar mais. Pois o que eu posso fazer dentro da minha empresa para ela lucrar mais, para eu poder aumentar meu prolabore? Então, são movimentos aqui que a gente vai fazendo. Mas, realmente, tem muito essa bagunça. Muito. Tem. De misturagem. Eu não sei nem por onde é que eu começo. Começa definindo o prolabore, sabe? Como que eu calculo meu prolabore? Vai ver quanto é seu custo de vida hoje. As pessoas nem sabem quanto que custa a vida delas hoje. Se eu chegar e perguntar aqui, eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão assistindo aqui não vão saber quanto que custa a vida delas hoje. Quanto que você gasta com habitação, quanto que você gasta com alimentação, com transporte, com saúde, né? Que aí entra academia, farmácia, plano de saúde, tudo isso. Então, as pessoas não sabem, nem têm esse hábito, sabe? Então, é algo muito importante aí, né? Para as mulheres que estão aqui nos assistindo e homens também, né, que a gente comece a pensar em se organizar mais. Aí, enquanto você estava falando, eu também estava me lembrando dessa coisa de investir no autoconhecimento. Aliás, em tudo, né? No conhecimento como um todo, a mulher, ela tem muito mais essa questão de estar estudando, se desenvolvendo. A gente observa muito, até quando vai para um curso, para algum lugar, sempre tem mais mulher. E aí também eu já vi muitas mulheres se endividando muito porque querem comprar trilhão de cursos. Sim. Né? Fica, não, mas esse é bom, mas esse aqui eu vou fazer tal e tal. Sim. Isso aí também de alguma forma a intenção ali é positiva, mas se não tiver cuidado, vai causar um endividamento, não é? Porque essa mulher começa a comprar coisas e mais coisas e não tem um foco. E principalmente quando ela inicia esse processo de autodesenvolvimento, porque ela já quer tudo ali ao mesmo tempo, sabe? Aquele... Seja, às vezes é terapias, às vezes é retiros, às vezes não, é realmente cursos e tal. Ela quer ali fazer aquele negócio, ela quer que seja logo e acaba se endividando. Então, o que eu gosto de trazer? Porque também a gente sabe bem que, né, que quem vende ali na internet, está vendendo cursos e tal, tem muito essa questão de gerar gatilhos, né, de usar mesmo a neurociência, o emocional e tal, para poder gerar os gatilhos para a pessoa comprar. Chega a pessoa vendendo um elefante branco, aí você não quer, nunca pensou em ter na tua casa, mas ela te oferece de tal forma que eu preciso desse elefante branco, ele vai mudar a minha vida. E hoje a gente também vê muitas falsas promessas também na internet, né? Muita gente aí que trabalha de forma errada, enfim.
Mas o que é que eu digo para você fazer, né? Que você, quem estiver nesse movimento, faça uma lista, sabe? Quais são as habilidades hoje que eu ainda não tenho, mas que eu gostaria de ter? Então, por exemplo, eu não quero aprofundar no autoconhecimento. Tá, então pesquisa na internet. Quem é uma referência de autoconhecimento que pode te auxiliar nesse movimento? Uhum. Eu conheço, peguei a fulana, mas eu não sei se o trabalho dela é bom, ela já tem não sei quantos milhões de seguidores, mas eu não sei como é. Pesquisa se tem alguém que já fez com ela, entre o teu grupo de amigas. Às vezes não entra no grupo de amigas, mas você vai olhar lá, quando você clica, não aparece as pessoas que seguem amiga em comum. Pergunta para essas pessoas, você já comprou algo dela? Gostou? Como que foi? E tal, é importante fazer isso. Pesquisa o preço, sabe? Quanto que custa. Às vezes, por exemplo, eu não tenho a mentoria financeira. Nunca fiz, nunca nem prestei atenção que eu precisava disso aqui. Mas ouvindo o podcast, eu entendi que eu preciso aprender mais sobre dinheiro. Tá, vou pesquisar. Quanto é a mentoria financeira? Quanto que custa? Aí, olhou, tá, mas a fulana eu não me conectei. Eu me conectei com a Belcrana. Pois eu acho que aqui vai dar certo. Quanto é? Aí vai lá e vai ver. Tá, posso pagar agora? Não, mas aí eu vou deixar bem aqui no potinho do amor, na minha lista de desejos, e vou me programar para poder pagar. E é assim que funciona. Se eu não tenho uma lista de cursos, de coisas que eu quero, sempre eu faço isso no final do ano, né? Dezembro, aí eu vejo o que eu quero aprimorar para o ano que vem, né? Eu quero melhorar minha habilidade, como eu estava falando. Estou estudando agora essa parte sistêmica. É o que eu estou aprofundando esse ano. Então, sempre eu vejo o que eu preciso aprimorar aqui e aí listar esses cursos. Porque senão você vai cair nisso, aqueles lançamentos que vou entrar aqui no curso gratuito que eu achei legal o tema. E no final tu vai comprar. Aí o que vai acontecer? Tu vai assistir uma aula. Aí vai deixar lá. E vai deixar lá. Verdade. E aí, lembrando, um ponto aqui muito, muito claro que as pessoas esquecem, é aquele óbvio que precisa ser dito, o teu dinheiro é teu tempo de vida. Porque você pegou o seu tempo de vida para ir lá trabalhar, para entregar o seu serviço, enfim, e você recebeu o dinheiro daquilo ali. Então, quantas horas você precisou trabalhar para pagar um curso XYZ que você assistiu uma aula e não olhou mais para aquilo? Aí também o dinheiro, ele não leva desaforo, como eu falei. O dinheiro está olhando ali, estou vendo você gastando e não usando aquilo que você está gastando. E aí ele também não fica. Então, tem várias dinâmicas. Aí também negócio de começar e não terminar. Aí vem dessa questão da relação com o pai. Aí vem também dessa questão da segurança, né? Às vezes as pessoas começam a estudar. Eu quero aqui fazer uma reserva para ter mais segurança. E eu não gosto de trazer esse ponto. Porque quando a gente busca segurança, eu busco algo externo. Estou sempre buscando algo fora de mim. E essa segurança, ela nunca vai ser nutrida. É a mesma coisa daquela mulher que faz vários cursos, mas não contribui com as pessoas dentro daquilo que ela aprendeu. E eu não estou dizendo assim, que às vezes a pessoa está lá, estou feliz no meu CLT, mas eu estou me autodesenvolvendo aqui e tal. Mas às vezes ela não contribui nem no dia a dia dela. Sim, com as pessoas que estão ali. Dentro da empresa, dentro da empresa, com as pessoas do convívio dela, que ela pode estar partilhando algumas coisas, algumas questões que ela está aprendendo, ela guarda tudo para ela, sabe? E aí, isso aí também não é legal. Então, às vezes, essa questão da segurança, ela está buscando, eu vou fazer mais um curso. Isso acontece muito, quando às vezes eu atendo muita terapeuta holística, né? Que a gente vê que, eu não sei se é uma impressão, mas parece que as terapeutas, elas, por conta dessa questão da espiritualidade e tal, elas têm uma dificuldade com o dinheiro, né? Tipo, de lidar, de gerar, enfim, de fazer esse dinheiro multiplicar. Parece que fica naquele negócio de que se for falar em dinheiro é feio. E fica com medo de precificam errado. Teve até uma palestra que eu ministrei em janeiro, que teve uma pessoa lá, que ela inclusive é terapeuta neurolística, né? Que ela até perguntou, como que eu posso cobrar mais, né? Como que eu faço para eu cobrar mais? Eu não me sinto segura, porque o concorrente lá, ela mora numa cidade pequena e tal. E aí entrou de novo naquela história que eu falei, da percepção de valor. Como que o teu cliente te percebe? Ele vai na cabeça dele, será que a primeira opção é você? E aí vai entrar esse movimento aí também. Da gente entender que eu preciso passar, preciso fazer com que meu cliente me perceba como eu quero. E aí dentro da terapia holística tem muito isso. E aí eu trago até aquela reflexão. Você
tem um negócio, sim, de terapia. Você não é só a terapeuta, você tem um negócio de terapia. E quando elas viram essa chave, parece que muda, assim, tudo. Parece que tira, assim, um borrão, assim, da cara. Então, passa a entender isso. Você tem um negócio de terapia, você não é só a terapeuta. Você precisa olhar isso como um negócio, não é uma ONG. Né? Se você quer uma ONG, você vai fundar uma ONG que não tem fins lucrativos. Agora, se você quer que seu negócio cresça, expanda, comece a olhar ele como realmente um negócio que ele é. Se é um negócio de terapias, ok. Pois vamos cobrar o valor justo. Como é que existem terapeutas que eu já vi que cobram 30 mil reais em uma sessão, Carmen, e a outra não consegue cobrar 300? Então, será que realmente a de 30 mil reais, se você for atrás, ela nem tem agenda? Sim. Que acontece muito isso. Onde que está aí, né? O erro. Então, tem essa questão. E aí, ter essa segurança, quando eu vou buscando fora, não resolve. Porque eu sempre vou querer fazer mais um curso. Às vezes, não vou cobrar mais caro porque eu não me sinto segura. Eu vou fazer mais um curso não sei o quê. Quando eu finalizar ele, eu vou. E aí, não vai. Verdade. E aí, não vai. Ah, não, esse aqui terminou. Agora eu vou fazer mais esse outro, que aí quando eu terminar ele, eu vou me sentir segura. Não é. Tá faltando o quê? Autoconfiança. Então, você junta essas duas coisas, né? O lado prático de mexer com dinheiro e essa parte, vamos dizer, psicológica, não seria psicológica, espiritual, energética, né? Né? Que a gente pode dizer assim, que realmente a gente vê que tem muito sentido, né? Por isso que eu falo que é finanças da nova era. Finanças da nova era, que realmente. Não é as finanças que a maioria ensina. Eu acredito muito nessa questão de... Eu fiz um curso há um tempo atrás com a Tassi Carvalho. Eu amo né? a Tassi. A do... Foi até Meu Chamado Divino, o nome do curso. E aí ela falava muito de autoconhecimento também e tal. Mas a Tassi é uma mulher que a gente vê que ela conseguiu, dentro dessa área de terapias e tal, né? Autoconhecimento, ela tem um ticket super alto, né? Altíssimo, e não tem agenda. Ela é uma dessas que eu tô falando. Não tem agenda. E conseguiu trabalhar isso muito bem. E por quê? Porque eu vejo, assim, que ela entendeu o valor, né, daquilo que ela faz. Lógico que ela foi estudar, se especializar e tal. E leva como um negócio, né? Ela tem até um curso, uma formação aí, que é bem cara, de analista existencial. Mas ela consegue. Então, se ela consegue... Né? Por que o outro não consegue? Então, é muito mais realmente questões internas. E aí entra aquelas questões. O que a Tassi precisou abrir mão para chegar ali onde ela está hoje? Né? Então, tem tudo isso. Então, se hoje você não sabe, Nádia, eu não sei nem o que eu tenho que abrir mão. Que às vezes acontece, né? A pessoa está tão ali no escuro que não sabe. Poxa, começa a olhar, pega uma referência de mulher que você admira, sabe? Pode ser alguém que tu conheça do teu convívio, ou pode ser uma pessoa famosa. Não tem ninguém aqui do meu convívio que eu admire, assim, para eu me inspirar nessa pessoa. Pois pegue a Mariana Ferrão, que eu admiro demais, que tinha um programa na Globo e saiu para empreender, né? Sim. Então, assim... Pega uma pessoa que você admira, vê o que aquela pessoa fez, o que ela precisou abrir mão para estar ali, começa a entender como é que é a vida daquela pessoa. É tipo igual o Globo Repórter, o que ela come, onde ela vai, com quem que ela tá. E aí ver aquilo ali, não no sentido de copiar, mas de entender qual é a dinâmica que tu pode fazer na tua vida hoje. O que você vai precisar abrir mão, quais são os cursos que você vai precisar fazer, qual o caminho que você vai trilhar. Né? E eu digo sempre para as minhas mentorandas, Francisca, que o caminho a gente conhece caminhando. Às vezes a gente vai aqui, mas eu só vou fazer tal coisa quando eu tiver X reais. Ou quando eu já tiver uma reserva de não sei quanto, aí eu vou fazer uma transição de carreira. Eu preciso realmente, cadê tua autoconfiança? Tu confia na tua entrega, o caminho a gente conhece. Mas eu não tenho certeza ainda. Começa, sabe? Dá um pequeno passinho, vê como é. E aí vai estruturando. Se eu fosse esperar, Francisca, eu tá pronta mesmo, eu não tinha começado. E assim, aquele estágio que a gente acha que a gente não tá pronta, mas tem uma pessoa ali que está um pouco mais atrás e que aquilo que a gente já sabe já vai ajudar muito aquela pessoa. Exatamente. Então, quando a gente pensa dessa forma, a gente dá uma destravada. Sim. Porque a gente fica muito nisso. Eu era muito assim, hoje em dia eu já me jogo mais, mas
É isso, é você entender que hoje tem pessoas muito maiores aí, por exemplo, eu gosto de falar de liderança, de empreendedorismo. Tem um monte de mulher aí lá na frente, mas também tem mulheres que ainda não chegaram nem onde eu cheguei e que eu posso ajudar. Sim. Então, quando a gente entende isso, a gente vai dando um passinho de cada vez, né? Cada dia, fazendo o nosso melhor ali, entendendo os caminhos, buscando as outras que podem nos ajudar, porque eu acredito muito nisso. Sim. Em a gente estar compartilhando conhecimento, em estar, sabe, trazendo para perto da gente pessoas que possam somar na nossa vida, assim como a gente pode somar na vida da outra. E assim a gente vai. Então, aproveitando aqui que a gente está no mês de março, né? Deixa esse recado para as mulheres que estão aqui assistindo. Se você está gostando aqui desse episódio, compartilha. Você pode estar ajudando aí um amigo, uma irmã, né? A mãe, enfim, alguma outra mulher que está precisando ouvir isso. Pede para seguir aí a Nádia, né? O Plante Sua Mente, né? @Plante Sua Mente. Agora em março vai ter A vivência sem a antes vivência, de ter. né? Ser antes de ter. Isso, Vai ser o dia inteiro? Como é que vai ser? Vai ser o final de semana. Ela é presencial aqui em Teresina. Então, vai ser nos dias 22 e 23 de março. É um sábado e um domingo. Vai ser o sábado à tarde, domingo o dia todo. E é uma vivência muito profunda que a gente trabalha mesmo, de forma bem profunda. Essas travas, esses bloqueios. É realmente trabalhar o ser para depois pensar no ter. Então, a gente também vai ter um movimento de manifestação da forma correta, Sim. né? E primeiro a gente faz um trabalho de limpeza para eu limpar, né, essas crenças, reprogramar, fazer ali, tem toda essa movimentação, entender o que está ali, que se apresenta no momento. Então, tem um outro lado meu terapêutico que eu, vamos dizer, desabrochei recente, que é o cacau. Sim, o cacau, mesmo. Estava esquecendo de perguntar do cacau. O que tem a ver o cacau, né? Essa cerimônia do cacau, com essa questão da prosperidade da mulher, de saber lidar melhor com o dinheiro? Pois é, tudo que eu entrego, Francisca, eu sou muito honesta em relação a isso. Então, tudo que eu entrego, eu primeiro vivencio comigo. E eu vejo, nossa, isso aqui trouxe transformação nisso aqui, eu posso ajudar outras mulheres nesse caminhar. E aí eu vou validando. Sim. Então, o cacau, eu fiz um tratamento com o cacau de 28 dias. Que simplesmente tirou várias vendas dos meus olhos, de crenças, de coisas que eu tinha e que eu ainda não tinha me dado conta, mesmo já com bastante tempo de caminhada. E o cacau, ele me trouxe uma reconexão comigo, com quem eu sou, com a minha verdade íntima, que é o que eu trabalho muito. Qual é a sua verdade íntima, sabe? E essa verdade íntima, ela veio e me trouxe uma coragem, inclusive foi na época que eu saí do CLT e eu fiquei só com o meu trabalho, meu serviço, que é o Plante Sua Mente. Hoje eu trabalho exclusivamente com o Plante Sua Mente. Então, ele me trouxe essa verdade, essa autoconfiança, eu consegui desabrochar isso. E aí, hoje, tanto eu faço esse acompanhamento numa mentoria, que chama-se Antes de Ter também a mentoria individual, que eu faço esse tratamento com o cacau e a gente trabalha essas travas, esses bloqueios de forma mais profunda. Como eu trago o cacau também dentro da vivência Ser Antes de Ter. A gente tem uma dinâmica que acontece no sábado e que eu trago a medicina do cacau para ele ajudar nessa reconexão com essa voz do seu coração, a sua verdade íntima, para a gente acessar essas travas, esses bloqueios, trabalhar, ressignificar, para depois a gente conseguir realmente manifestar o que a gente vai querer. Então, é um trabalho muito profundo, realmente, eu digo, é um compilado da minha alma, o Ser Antes de Ter, porque esse nome Ser Antes de Ter, ele veio para mim antes do nome Plante Sua Mente, antes de eu pensar em trabalhar com finanças, foi algo assim que veio, é um grito, sabe? Eu sinto assim, como se fosse um grito da minha alma, é isso aqui que tu vai trabalhar. Na época, eu nem tinha entendido direito, porque veio muito desse lugar que eu falei anteriormente, né? De como eu vou conectar o espiritual com o dinheiro, como que isso... E hoje, para mim, eu nem sei como que desconecta, sabe? Porque o dinheiro é muito espiritual, ele traz muito essa energia, né? Então, a gente precisa olhar para dentro da gente, né? A questão da prosperidade, ela vem desse olhar para a gente, né? Como que eu me vejo, como que eu me cuido. E a partir daí a gente consegue desabrochar. Tanto trabalhar com o que realmente
é importante para você. Eu vejo muitas pessoas buscando, qual é o meu propósito de vida? Eu preciso trabalhar com isso. Muitas vezes, o teu propósito de vida não é o teu trabalho que vai fazer teu dinheiro, sabe? As pessoas conectam muito isso e às vezes ficam ali naquela coisa, meu Deus, eu preciso sair do meu emprego e entro em processo de depressão e tal. E não é, às vezes não é. Às vezes o teu propósito de vida é uma coisa e o teu servir no sentido de fazer dinheiro Sim. é outra coisa, mas a gente consegue linkar as duas coisas. E esse trabalho, assim, antes de ter ele, eu trago isso, sabe? Sim. Esse despertar para entender, para que o teu dinheiro não venha mais de uma raiz de dor, de sofrimento, para que ele possa vir com amor, abençoando tua vida e ele fique assim. Legal. E me diz uma coisa, você trabalha só com mulheres ou você tem clientes homens? Tenho clientes homens, atendo casais. Uhum. A minha comunicação, e eu falo até... Eu gosto de falar, às vezes tem homens que me procuram, eu digo, olha, você não vai se ofender, a minha comunicação é para a mulher. Uhum. Porque, por exemplo, tem curso, às vezes eu chamo alguma convidada dentro das mentorias, né? Aí, por exemplo, recentemente eu chamei uma amiga que ela é especialista em milhas e cartões de crédito, Sim. que não é a minha expertise, eu entendo ali um básico. E aí eu convidei ela para dar aula para todos os mentorandos. Então, veio o pessoal das mentorias em grupo e veio o pessoal do individual. E eu tenho casal que eu atendo no individual. E aí eu já disse logo, fulano, tu não vai se ofender que a minha comunicação é para mulher. Você vai ver que tem um monte de mulher. Mas eu quero muito que você assista a aula. E aí também deixa à vontade. Se você não se sentir à vontade, quer assistir na gravação depois, ok. Mas o ao vivo é bom porque você vai tirar a dúvida com a especialista. Mas tudo bem. E eu deixo eles muito à vontade. Não são muitos, mas atendo. Porque é legal também o homem ter essa, vamos dizer, possibilidade de olhar para as finanças dele com esse olhar dessa energia Shakti, né? Que a gente fala dessa energia mais feminina. Né? Que vai trazer aí algo que ele ainda não percebeu. Sim. Se a gente que é mulher, muita coisa a gente não sabe ainda, né? Não percebe. Então, muito legal. Parabéns aí pelo seu trabalho. Obrigada. E se você pudesse deixar aqui uma mensagem para as mulheres que estão nos assistindo, né? Homens também, né? Uma coisa assim que você acredita que seja essencial com relação a esse, vamos dizer, esse olhar, né, para o dinheiro, para que realmente esse dinheiro entre abençoando a vida da pessoa, gerando essa prosperidade. Como é que ela pode dar o primeiro passo? O que ela pode fazer hoje, né? Assim que acabar aqui de assistir, que pode, sei lá, dar aquele pequeno passo que ela nunca deu, né? Para começar isso aí. O primeiro passo realmente é olhar para o dinheiro. Uhum. Olhar. Nádia, o que é esse olhar? Tá. Para onde que o dinheiro está indo? O que entra, o que sai. É o básico. Ali eu preciso parar e olhar. Tá, Nádia, eu não consegui. Surgiu um bloqueio aqui. Tá. Então, se perguntar, por que eu tenho medo de olhar para o dinheiro? E se perguntar assim, eu não falo de forma bem íntima mesmo, sabe? Qual o medo que eu tenho aqui? Aí vai vir, eu tenho medo de olhar e ser muito ruim. E aí você pega... E se for algo muito bom? Se estiver tão bom que tá muito melhor do que o que tu pensava, que na maioria das vezes é isso que acontece. Esse olhar é olhar o quanto tem na conta e o quanto tá saindo. Quanto tá saindo. Pode até pegar ali, eu gosto de fazer até esse exercício, de pegar os status bancários de 3 meses atrás, porque a gente faz muito Pix hoje, né? E as faturas de cartão de crédito dos últimos 3 meses também, porque aí você tem como mapear. E aí eu digo, não é anotar cartão de crédito X reais, não. É anotar o que você gastou com o cartão de crédito. As compras, né? O que comprou. Dentro das minhas planilhas não tem aba de cartão de crédito. A pessoa tem que botar o que ela comprou com o cartão de crédito. Por quê? Porque o cartão de crédito, ele é um meio de pagamento. Ele não é o que você está comprando. Então, para eu entender para onde meu dinheiro está indo e como que eu vou me relacionar com ele, eu preciso saber o que eu estou gastando realmente. Sim, não tomar consciência, né, do que está... E aí, a pessoa pode fazer esse mapeamento dos últimos 3 meses e aí ela consegue identificar o custo de vida dela. Nesse mapeamento, ela já vai identificar uma série de travas já. Ou então de entender, poxa, eu pensava que eu estava gastando mais, sei lá, com academia ou com saídas, né? Acontece muito. Eu pensava que eu estava gastando muito com lazer. E quando vai olhar, às vezes é o custo básico de vida que está alto. É um aluguel que eu estou morando num lugar que meu salário não permite que eu more.
E aí, onde entra o abrir mão? Será que eu vou abrir mão de morar nesse lugar para ir para um lugar em outro bairro, que eu vou pagar um aluguel menor? Será que eu estou disposta a abrir mão disso? Então, tudo começa nesse movimento de olhar mesmo. E aí, como eu falei, veio a trava, eu não consigo olhar, que eu tô com medo de olhar, porque acontece demais, Sim. como eu falei, né? Tem gente que dá piriri, enfim, que passa mal mesmo, de verdade. Então, não consegui olhar. E agora? Respira fundo e começa a se perguntar. O medo, ele se alimenta do desconhecido, daquilo que eu não conheço. Então, a partir do momento que eu vou trazendo aquele medo para minha consciência, entendendo, eu tenho medo, não tenho medo da falta, eu tenho medo de não sei o quê. Porque aí lá no fundo tu vai bater lá onde? Na sobrevivência. Sim. Tu vai se perguntar várias coisas, tu vai entender, sim, mas será que isso aqui existe mesmo ou só é um devaneio da minha mente? E aí, quando você consegue racionalizar esse medo, aí você consegue olhar tudo de uma forma mais clara. Não, vou respirar fundo. Aí você pode acender um incenso, acender uma vela. Sei lá, se você usa óleos essenciais, eu uso muito também óleos essenciais dentro do meu acompanhamento. Cheira um óleo essencial, inala ali, para um momento, respira. Como eu falei, se gosta de uma cervejinha, toma uma cervejinha. Sim. Torna esse momento gostoso, bota uma música que você gosta. Porque aí o cérebro da gente, ele é muito procrastinador. Ele não quer que você passe por um movimento de dor, de sofrimento. Então, tudo aquilo que vai te trazer um certo desafio, ele vai procrastinar. Aí é importante você deixar esse momento gostoso para que o cérebro não te boicote e você Sim. consiga realmente parar para fazer aquilo ali. E aí faz esse mapeamento, tá? Legal, gostei da dica. Vou procurar fazer, mas acho que eu vou precisar fazer em grupo. Eu acho melhor em grupo. Eu acho que a gente vai se ajudando ali. Mas, assim, para a gente fechar aqui e finalizar a nossa conversa, que já está chegando aqui no tempo limite, eu queria te perguntar, né, o que é para você, né? Eu sempre faço essas duas perguntas. Qual é o seu superpoder? Né? O que você hoje pode dizer para a gente que dentro da tua jornada é o teu superpoder até aqui, né? Tipo, foi isso que me ajudou a olhar para meu lado aqui que não estava tão legal e que hoje eu consigo até ajudar outras pessoas. Então, que superpoder é esse que te fez virar essa chave, que te fez, né, entender de forma diferente a relação, né, com o dinheiro e que te trouxe realmente até aqui com mais segurança, tranquilidade, independente dos altos e baixos da vida que a gente já falou aqui, Sim, que existem, né? Eu acho que a coragem. A coragem. Acho que o meu superpoder é a coragem. E quando eu falo coragem, se a gente for pegar o latim, né? Coractum, e a gente separar, coragem vem do coração e agir. Então, é agir com o coração. Tomar as decisões e fazer as ações conectada com o meu coração e com a minha verdade íntima e não com o que a minha mente me traz, sabe? Com as mentiras que a mente traz. Que a mente, ela pensa com aqueles filtros, com as crenças, com as percepções que eu tenho da vida. Mas quando eu me conecto de verdade com o meu coração e ele traz essas respostas e o caminho que eu devo seguir, então, eu acho que é isso, é a coragem. Legal. Gostei, adorei. E mulher poderosa, para ti, se tu for, sei lá, pensar agora rapidamente aí, quem seria uma mulher? Pode ser do teu convívio, uma pessoa mais famosa. E por quê? Que característica essa mulher tem que, para ti, ela é uma mulher poderosa? Eu vou falar da minha primeira mentora de finanças, a Ítala dos Anjos, que inclusive eu trabalhei com ela na Multiplique muito tempo, ela me ensinou muito, é uma mulher que me inspira muito. E, talvez eu até Ela é me aqui de emocione Teresina? aqui. Não, ela hoje mora em Piracicaba, né? Eu fiz a mentoria com ela online, que era uma mentoria em grupo, chamava Prosperidade Máxima. E eu me lembro que no último dia de mentoria eu chorava muito, que eu disse, Ítala, eu acho que eu vou me tornar educadora financeira. Porque foi quando virou a chave assim mesmo e tal. E muito do meu método tem um pedacinho dela, um pouquinho dela também. Então, até uma forma de honrá-la, né? Trago aqui o nome dela, Ítala dos Anjos. Ela foi uma mulher que me ajudou muito, que pegou na minha mão, assim, bem no comecinho. Legal. Que indicou, né? Que tipo, a mentoria individual dela era muito cara. Quem não podia pagar, ela... Nádia, você pode atender? Então...
Ela mandava pessoas... Abriu as portas também, né? Abriu as portas, realmente, porque ela viu que eu tinha... Ela disse, tu consegue, vamos lá, dá certo. E na época, quando eu comecei a mentoria, eu estava endividada, lascada. Eu sei. Como que eu vou ensinar ela? Não, você consegue. Que aí vem daquele lugar que você falou aqui anteriormente. Tem uma pessoa que está aqui atrás, Sim, precisando do que tu fala, né? Do que tu tem já para É. agregar, que já aprendeu. E ela foi essa pessoa, assim, que me pegou, assim, vamos lá. E é uma pessoa que eu admiro muito. Eu estava entendendo muitas questões, assim, que a gente não entende quando a gente passa, né? Então, lá atrás, tinha alguns movimentos dela que eu ficava, meu Deus, mas por que a Ítala tá, não sei o quê, não sei o quê. E aí, hoje eu passo, né? Que eu tô passando por um outro movimento dentro do meu negócio. E aí, eu fico, meu Deus, agora eu entendo tanto a Ítala diante disso aqui, disso aqui. Dos desafios que a gente enfrenta, dos medos que a gente enfrenta. Então, por isso que eu também falei da coragem, né? Que eu acho que a gente empreender, a gente enfrenta nossos medos todos os dias. Nós enfrentamos as nossas sombras todos os dias. Quem nunca pensou em desistir, Com não certeza, é? Todo mundo, uma hora ou outra, né? Toda hora. Então, quando você realmente tem firme aquele propósito, né? Que não é só sobre você, eu sempre trago isso também, que a mensagem é maior do que o mensageiro. Sim. Então, eu passar a mensagem, sabe? Não ficar só para mim. E quando eu trago isso, é quando eu digo, não, eu preciso continuar. E o universo é muito poderoso, assim, porque às vezes eu tô, meu Deus do céu, não quero mais isso aqui para mim, não. Aí vem um depoimento, tá? Acontece isso direto. Aí eu digo, não, como que eu vou, né, deixar? Olha isso aqui. Pois aí assim a gente vai seguindo, né, dentro dos nossos altos e baixos. Mas uma mulher, assim, poderosa, que eu admiro é ela e que eu tenho como inspiração. Hoje ela é milionária, já tem um negócio muito fortalecido, já criou uma escola e tal. Legal. Mas, assim, eu honro muito o trabalho dela. Trabalhei com ela há muito tempo, ela me ensinou muito. Ensinou sobre o digital, sabe? De como colocar curso na plataforma, não sei o quê. Então, eu respondi às alunas na plataforma, então, eu aprendi a responder como tratar o cliente. Legal. Então, assim, o que eu acho bonito desse movimento é a mesma coisa aqui do podcast, né? Do Elas Têm Poder. A gente já tem aqui 100 e tantos episódios, não sei qual o número que a gente está agora. 109 ou 110, por aí, né? E é tão legal porque, assim, é um lugar onde a mulher que acessa, né, esse canal, ela vai ter um monte de mulher contribuindo com a vida dela. Sim. Cada uma trazendo aqui um ensinamento, né? Você veio hoje falar sobre finanças, nunca nenhuma tinha vindo falar sobre finanças. Já veio mulher falar sobre, né, direito de mães atípicas, já veio mulher falar sobre, sei lá, empresas, essas coisas mais tecnológicas. Então, é muito legal o propósito desse podcast aqui. Não é só trazer uma pessoa famosa, uma pessoa que está no hype, como o povo fala, né? Mas é trazer mulheres de verdade, mulheres que passam pelas mesmas dores das outras que estão ali, mas que já conseguiram, de alguma forma, avançar um pouco, né, na jornada, já aprenderam um pouco e estão ajudando as outras. Porque eu digo muito, tudo é uma questão de escolha na vida. A internet, ela tem um lado bom e tem as coisas que não são tão boas. Mas se você se conecta, eu quero, sei lá, não tenho dinheiro ainda para pagar a mentoria, mas eu vou aqui escutar essa mulher falando. Tem muita coisa. Né? E aí você já aprende alguma coisa, já fica ali no potinho lá dos sonhos, né? No potinho do amor lá, para fazer depois. Então, isso é o que eu acho legal da gente como mulher, em especial agora nesse mês das mulheres, né? Deixar aqui mais essa mensagem para quem está aqui ouvindo, é que cada uma de nós, a gente tem algo para contribuir, a gente tem algo para doar, né? Pro universo e tal. E isso que é a verdadeira prosperidade, né? A gente está aí nesse movimento do dar e do receber. Então, eu ensino alguma coisa, aí eu aprendo alguma coisa com a mulher que está aqui, e assim a gente vai, né? Então, assim, parabéns pela sua jornada até aqui. Obrigada. Com certeza terão excelentes histórias aí para frente, né? Porque a coisa só vai crescendo. Isso é algo, como você falou, como é Finanças da Nova Era? Finanças da Nova Era. Eu acho isso super legal. Eu acredito muito nessa energia, nesse jeito de fazer dinheiro, né? Dessa coisa da gente entender que é algo mais holístico mesmo, né? Que é algo que tem que ter essa vibração boa, elevada, sim. Né? De querer não só gerar riqueza para você, mas para o outro, de entender que é maior, né? Que a mensagem é maior do que o mensageiro.
Então, eu acredito que Deus dá dons e talentos para que a gente possa realmente fazer isso. Sim. Né? E que bom que tem, né, muita gente já nessa vibe, e que as mulheres que ainda não estão, que ainda estão muito na energia masculina, só daquele negócio, não, eu quero é fazer dinheiro, trator e tudo mais, que entenda que tem uma outra forma também, né? Sim. E muito mais, vamos dizer, orgânica, muito mais leve da gente lidar com isso e ser luz, né? Ser soma na vida das pessoas enfim. Então, é isso. Eu quero agradecer demais. Se você quiser deixar aí sua mensagem final para as mulheres que estão aqui nos assistindo, fique à vontade para a gente finalizar nosso episódio, que foi riquíssimo. Eu acredito que muita gente aqui vai depois lá no teu Instagram te procurar, porque vale muito a pena a gente ver essas novas perspectivas, né? Sim, é uma nova visão realmente para o dinheiro, né? Eu quero dizer, né? Não sei nem para onde que eu olho. Para cá. Para cá, pronto. Quero dizer para você, mulher que está aqui assistindo, coragem, né? Coragem, haja de acordo com o seu coração. Pare para se escutar, para se ouvir, se perceba. A gente vive muito no piloto automático da vida, a gente deixa a vida nos atropelar, né? O dia a dia, a correria do dia a dia. E então, tire um momento do dia para se olhar, para se perceber como que você tá, como que você tá se sentindo. Olhe para o seu dinheiro, mulher, que dinheiro é uma ferramenta de prosperidade, é uma ferramenta que vai te auxiliar a viver a vida de forma mais fluida, com leveza, com alegria, porque a energia que a gente tem que colocar no dinheiro é essa, né? Eu digo muito que o dinheiro vem na alegria. Então, eu preciso estar feliz, tanto na forma de gerar, como na forma de gerenciá-lo. Então, olha para o teu dinheiro, olha para você, que como eu falei, a forma como eu olho para mim, a forma como eu olho para o meu dinheiro. Então, cuida disso, coloca no potinho de amor. E é isso. Vamos juntas, seguimos com coragem, com alegria, né? Para que esse dinheiro não só venha em abundância, mas que ele fique com você. Legal. Muito obrigada, Nádia. Obrigada. Foi um prazer a gente bater esse papo aqui. E para você que está aqui com a gente agradece demais a tua audiência. Se você gostou desse episódio, compartilha, deixa aí teu like, isso é muito importante para que essa mensagem chegue para mais pessoas. Deixa teu comentário, uma pergunta, alguma dúvida que ficou aqui da conversa, deixa teu comentário aí, que a Nádia vai responder. E também dizer para você que se você ainda não é inscrita no canal, porque tem muita gente que assiste na Smart TV e esquece de se inscrever no canal. Então, se você ainda não é inscrita, se inscreva também no canal, porque assim você vai contribuir para que mais mulheres possam ter acesso a essas mensagens, para que a gente possa cada vez mais seguir aqui com esse podcast que tem esse propósito de ajudar você a ser uma mulher mais próspera, a ser uma mulher mais sábia, né, e a viver a sua forma com muito mais poder, né, que é esse poder pessoal que a gente fala aqui. Então, eu agradeço demais a tua companhia e na próxima quarta-feira a gente se encontra para mais um episódio do Elas Têm Poder Podcast. Um abraço e até lá.